Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do AbajuCast, hoje com os nossos queridos Amarilis e Olá. Rogério Cunha. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês hoje nessa transmissão. E o tema do nosso episódio de hoje é Devedor Conto Mais. Hoje eu estou aqui para conduzir esse debate, né? Tratar muito sobre esse tema. E eu vou abrir a oportunidade para que vocês façam suas apresentações e digam em um tweet o que é que vocês esperam transmitir nesse episódio sobre esse tema Devedor Conto Mais. Amarilis. Pessoal, boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse tema é um tema muito discutido, né, que gera também muitas discussões e abre espaço para que a gente possa navegar bastante entre as searas aí penal, administrativo, civil, né? Ele faz uma junção boa tanto dos crimes quanto a da parte indenizatória. Então, acho que hoje a gente pode entender um pouquinho melhor que pé que está isso no nosso cenário e como que a gente acredita que vai ser tratado, né? Quais são as expectativas aí para os devedores contumazes? Buenas. A minha expectativa é justamente a mesma da Amarilis, né? Poder conversar com vocês da forma que o podcast tem se desenvolvido, de forma simples, clara, objetiva, tentar situar vocês nessa questão específica, né? Que tem uma série de reflexos, como disse a Amarilis, no âmbito civil, no âmbito criminal, no âmbito tributário, até mesmo no âmbito administrativo, né? Nós temos várias decisões em vários sentidos analisando essas questões nessas searas do direito, envolvendo essa figura do devedor contumaz, né? Então, é muito legal poder falar com você sobre isso. Maravilhoso. Eu estou aqui pronta com os ouvintes do nosso AbajuCast para entender melhor sobre esse tema também. E para que a nossa audiência comece a se contextualizar, queria que vocês dissessem o que é essa figura do devedor contumaz e o que é que diferencia esse conceito. Perdão, teve um áudiozinho aí, mas vamos lá, vamos continuar. Fique à vontade, quem começa? Eu posso começar. Bom, a figura do devedor contumaz é aquele devedor que ele deixa de recolher os tributos de forma intencional, né? Ele tem por objetivo mesmo não pagar os tributos da forma que deveriam ser pagos. E com o fito de locupletamento, né, a vantagem competitiva, porque daí ele consegue, como ele não paga o imposto, ele consegue abater isso do seu valor e ele tem uma margem muito maior, né, no mercado. Então, basicamente, o devedor contumaz é aquele que faz dessa forma, toda essa forma, no direito referente, né, aos tributos, aí entrando no nosso seara do direito tributário. Ele age de forma ilícita, tem essa vantagem concorrencial e de algumas formas que a gente vai explicar depois um pouquinho melhor como ele faz, né, para ter essa diferenciação. Realmente, o conceito mais preciso não podia ser, né? Especialmente um aspecto que eu acho interessante nessa figura do devedor contumaz é que é importante que se diferencie, vamos dizer assim, a pessoa física que é devedora contumaz, do empreendedor que é devedor contumaz. Não que um seja pior do que o outro, não me parece essa lógica, parece que são vieses econômicos diferentes. Cada um acaba sendo prejudicial à economia de forma diferente. Quando nós temos no Brasil um número muito grande de devedores contumazes, que são pessoas físicas, não tem um ganho empresarial, um ganho de lucratividade nisso, mas elas acabam repercutindo no quê? No aumento de uma taxa de juros, num risco maior das negociações. E aí, no momento em que vai se formar um contrato, que vai se elaborar um contrato, a própria empresa que está em dia, fazendo direitinho, e ela tem uma inadimplência muito alta, isso reflete nos adimplentes. É o que nós vemos. Nós temos um contrato que é muito típico do direito brasileiro, e eu aqui, eu atuo em Foz do Iguaçu, né? Então eu tenho amigos paraguaios, amigos argentinos, né? A gente fala um pouco de espanhol, já estou aqui há quase 6 anos, você aprende a falar um pouco de Guarani e tudo, um pouco até de árabe nós aprendemos aqui morando em Foz do Iguaçu. E o que eu percebo, às vezes, uma certa dificuldade do paraguaio e do argentino entender o contrato de cheque especial.
Né? Como assim? O banco deixa o dinheiro ali, tu usa se tu quer? Eu digo, e as pessoas pagam? Eu digo, não. E o que acontece? Acontece que quem paga o juro mais alto do mundo. Por quê? Porque eu tenho devedores contumazes. Então, aí, essa é uma lógica. O devedor que empreende, a empresa que opta por fazer ser devedor contumaz, ele prejudica toda a economia. Porque ele prejudica os seus concorrentes, porque ele consegue ter uma vantagem concorrencial muito grande. Nós temos uma carga tributária hoje no Brasil que varia, né, dependendo de um ano bom para um ano ruim, em 36%, 37% do PIB. É a maior carga tributária do mundo? Não, isso é uma ilusão dizer que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. O grande problema do Brasil em termos de tributação não é a carga tributária, é a sensação de ausência de retorno. Esse é o grande problema que a população tem. A população não tem problema em pagar. Você vai para um país como a Suécia, que tem uma carga tributária de 44%, 45%. O sueco não reclama. Por quê? Ele paga 44%, 45% e nisso já está incluído Previdência, Imposto de Renda, ISS, IPVA, todos os demais tributos. Rogério, posso fazer até um link bem rapidinho nisso que você está falando, que é até engraçado. Esses dias em São Paulo eu saí com um colega, ele está há pouco tempo morando no Brasil e ele é sueco, por isso que eu até lembrei. E ele passou mal e levaram ele ao Einstein. Chegando lá, ele perguntou para a pessoa, não, eu não quero ir ao shopping, eu quero ir ao hospital. Aí falaram para ele, não, mas esse é um hospital. Ele falou para mim assim, eu fiquei assustado. Chocado. Na Suécia, todos têm o mesmo hospital. E ele falou desse jeito, as paredes são brancas, o hospital é branco, não tem nenhum luxo. E eu perguntei para aquela pessoa, mas o porquê que existe um hospital assim? Ah, isso aqui é para gente muito rica, para político. E ele olhou para mim e falou assim, Marilis, político? O político deveria utilizar o hospital que ele tem o dever de cuidar. Ah, senta aqui que são uns 500 anos de história. Senta aqui, vamos conversar. Isso é uma coisa muito nossa, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar. Sim. A gente não consegue explicar. Especialmente para alguns países, né? Tratando dessa questão, vocês disseram, né, no início, tem repercussão penal, administrativa, civil, trabalhista, em que especificamente repercute essa figura do devedor contumaz, onde que se aplica, onde eu consigo encaixar dentro do ordenamento jurídico essas repercussões na vida. Posso começar? Vai, pode. Bom, eu vou te dar um reflexo recente, que foi uma decisão do STF, né, que foi tomada em dezembro de 2019, em que o STF ele entendeu que o contribuinte que de forma contumaz e com dolo de apropriação deixa de recolher ICMS, né, cobrado do adquirente da mercadoria, ele incide em crime contra a ordem tributária. No caso ali o artigo 2º, inciso 2 do Código Tributário. Essa era uma grande discussão que se tinha, e até hoje a doutrina tributária contesta essa decisão, né, porque ela entende que a figura do devedor contumaz não pode ser criminalizada. É uma figura que deve repercutir no âmbito do próprio direito tributário, por meio da execução fiscal, por meio das medidas executivas atípicas até, que a gente vai falar depois sobre isso, mas não do ponto de vista criminal. O que acontece é que o STF deixou bem claro que a conduta desse devedor contumaz não é a conduta do artigo 1º, que é um crime material, que exige a supressão ou redução de tributo. É a conduta do artigo 2º, que é um crime formal. Então, eu não preciso da efetiva redução do tributo. Eu tenho uma conduta que, por si só, é reprovável perante o ordenamento jurídico, ainda que não gere resultado no mundo material. Esse é o argumento que se deve pensar. E eu converso muito isso porque eu acho que um dos ramos mais, não vou dizer negligenciados, mas mais difíceis de achar boa doutrina são os crimes tributários. Por que eu acho que é difícil de achar? Porque muitas vezes o autor ele é um grande conhecedor de direito tributário e não conhece tanto o direito penal. Outras vezes ele é um grande conhecedor de direito penal e não consegue compreender o direito tributário. E aí fica sempre aquela coisa, um pouco... de quando liga as duas, tu percebe, eu não tô penalizando a conduta de dever. O STF entendeu isso, eu não estou penalizando a conduta de ser um devedor contumaz. Eu estou penalizando uma conduta que é efetivamente reprovável,
que é a conduta de receber o valor do próximo na cadeia econômica, né? Repassar o valor na cadeia econômica e não repassar esse valor para o fisco, para a sociedade. Esse é o né? E o problema, assim, não está nem em não repassar o valor, né? Porque daí nós temos a figura do devedor eventual, que é aquele que ele deixa de recolher os tributos em períodos determinados. Então, ele tem motivos, né? Seja motivo de caixa, aí a pandemia foi um baita motivo que trouxe um número de devedor eventual muito grande, né? No entanto, essa dívida, esse débito, ele é lícito, né? Porque não foi intencional, aconteceu. E as empresas, até pessoas físicas mesmo, nós estamos aí sujeitos a que isso realmente aconteça. O que pega no devedor contumaz é tanto o dolo, que eu acho que é a figura que é mais forte, né, dentro do Instituto, o devedor contumaz, quanto a recorrência. Então, ele tá sempre criando essas artimanhas, essas armadilhas, essas manobras, para que ele esteja sempre em débito, né? Esteja sempre aí deixando de recolher esses tributos. Então, acho que essa é a grande diferença quando a gente fala na figura do crime, digamos assim, em si, né? Não existe. É quase que a figura de um estelionatário, né? Porque ele é inveterado, assim. Ele está sempre ali buscando no dolo dele uma forma de se beneficiar e, ao mesmo tempo, se apropriar ali de algo, se beneficiar daquela conduta e estar resguardado na história de mas estou devendo, é a crise, é o período econômico que não é favorável, é a situação do país que não me permite estar... Na verdade, Carlinha, não é nem isso. O que acontece é que o devedor contumaz, ele nasce assim. A empresa, quando é figura da PJ, ela já nasce com essa ladainha, né? O que eu quero dizer é que ele busca nisso uma justificativa para continuar. Exato, para estar estabilizado ali naquela contumácia. Perfeito. De modo a se esquivar da aplicação do dolo a ele, não é isso? Exato. E vocês trouxeram aqui um entendimento do STF. O STJ, ele comunga dessa percepção, ele adere a essa teoria, essa corrente, né? E, desse modo, existe essa diferença para fins cíveis também, que é uma das questões da nossa pauta. A visão desse dolo, ele também é visto desse modo no direito civil, de modo a querer uma responsabilização nessa esfera dessa figura? Olha, no STJ, em relação ao crime, ele entendia que não era crime, né? O STJ, durante muitos anos, teve essa jurisprudência, vários tribunais entendiam também que não era crime. Essa conduta é um entendimento razoável. Eu não estou aqui para defender a jurisprudência não. Quem assiste às minhas aulas sabe que eu sou um grande crítico da jurisprudência do Supremo em direito tributário, né? E eu também não sou um consequencialista de achar que porque uma conduta gera uma redução de receita, ela deve ser considerada crime, né? Eu só estou repassando. Eu pessoalmente acho que a questão se resolveria no âmbito civil, né? Não consigo visualizar tão clara assim essa conduta. Mas, vejam, uma coisa interessante, Amarilis e Carla, quando a gente fala em devedor contumaz, especialmente devedor contumaz PJ, nós estamos tratando com um conceito que se fala muito em direito ambiental e não se usa tanto nos demais conceitos, nos demais ramos, que é aquela história de externalizar as negatividades e internalizar as positividades. Quando o sujeito, dolosamente, e aqui a gente está falando, claro, a Marilis disse muito bem, nós tivemos a pandemia, nós tivemos uma queda de arrecadação, arrecadou menos porque se vendeu menos. Uhum. Nós temos setores da economia que vão fazer 2 anos paralisados. Setores importantes, veja, o setor E aqui, de novo, a gente tem que estar sempre, no mundo de hoje, a gente sempre está botando um vírgula para explicar, né? E não estou defendendo que voltem. Eu só estou dizendo que estão parados, é um fato. Setores como o setor de entretenimento, de shows, né? Shows que movimentavam 20, 30 mil pessoas, artistas que faziam shows em todos os dias da semana, estão há 2 anos sem fazer nada. Então, óbvio que reduziu a arrecadação
e, eventualmente, as empresas desses artistas não vão conseguir manter o valor. Perfeito. Só que quando eu tenho o ato doloso, o que eu estou fazendo é o seguinte, é externalizar a negatividade, que é a ausência de arrecadação, e internalizar esse lucro. No caso do ICMS, o que acontece? A pessoa jurídica, a empresa, ela vai lá, ela repassa o valor de ICMS no valor do produto, na cadeia econômica. A Carla, o Rogério, a Marilis estão comprando refrigerante que já tem ali incluído R$2 de ICMS, que foi incluído no preço, porque o produtor, né, que seria o primeiro na cadeia econômica, e é um caso de responsabilidade por substituição para frente, ele incluiu esse valor, nós estamos pagando, e esse dinheiro não está retornando em saúde, educação, estrada de segurança pública. Está retornando em carro novo, em viagem para o exterior. Então, essa é a conduta reprovável. Então, apesar de eu ter algumas críticas à decisão, a essência, a ratio da decisão, de que é uma conduta reprovável, e eu posso ter várias condutas reprováveis em direito penal que não causam prejuízo material, ou que causam prejuízo coletivo. Então, eu não vejo tanto problema. Na esfera civil, e aqui eu falo civil, né, como contrário de crime, nós temos a figura do devedor contumaz causando reflexos diretos em questões do direito trabalhista, essa consumerista, com o direito do consumidor muito, né, direito do consumidor muito. Quando se fala em análise econômica do direito, se usa muito a questão das escolhas racionais. Quando uma empresa opta por não utilizar, por exemplo, um sistema de 8 dígitos na senha e usa o sistema de 4, ela diminuiu em 50% a segurança desse aplicativo, dessa conta bancária, de qualquer coisa que seja. Por quê? Para manter uma senha de 8 bits, de 8 caracteres, eu tenho que ter uma infraestrutura de tecnologia de informação maior e, portanto, mais caro. Então, não é só a questão do devedor contumaz. O devedor contumaz, quando deixa de pagar a hora extra, deixa de pagar os tributos, deixa de pagar o seguro, né? Deixa de pagar o seguro, ele está externalizando isso. Então, tem responsabilidade. Né? Tem responsabilidade civil, trabalhista, ambiental, tudo envolvendo essa situação. Sim. E já que você, né, já entrando para a abordagem tanto mais específica, Rogério, aproveitando esse ponto que você disse, existe um impacto, né? Você externaliza essas questões aí. Existe um impacto econômico. Então, que impactos são esses? O que o país sofre em razão dessa prática da dívida contumaz? De que modo que isso se manifesta? Tem duas grandes manifestações, né? A primeira é a queda de arrecadação, né, Marilis? Se eu tenho um devedor contumaz tributário, eu tenho uma grande queda de arrecadação. Hoje a gente tem uma dívida da União girando em torno de 2,5 trilhões. 2,5 trilhões. Né? Acho que 1,4 trilhões correspondem a só 16 mil devedores. Então, pensa o quanto de devedor que a gente tem hoje no Brasil e quanto que isso impacta na nossa receita, né? E que vai gerar lá no nosso produto final. Isso também tudo vai influenciar, né? Sim, porque a lógica do mercado, e o Estado se rege pela lógica do mercado em certo ponto, é o seguinte: se eu tenho dificuldade de arrecadar nesse tributo, eu vou aumentar a alíquota do tributo que eu tenho facilidade de arrecadar. Sim. É o que acontece. Nós vimos agora isso. Ó, estamos tendo dificuldade de arrecadação. O governo vai lá e aumenta o IOF. Porque o IOF é fácil de arrecadar. A gente usa o cartão de crédito para fazer uma comprinha na China ou nos Estados Unidos, entrou o IOF. A gente vai viajar, usa o cartão, já entrou, o banco já recolheu, ele é responsável tributário, já repassou. Agora, quando eu tenho IPI, eu já tenho que ter toda a questão da estrutura da empresa, tudo isso. Então, esse é o primeiro fator, né? No caso do direito tributário, a diminuição de arrecadação. Que o próprio Estado se resolve, porque o Estado arrecada de outro lado. No plano do direito privado, por assim dizer, nós temos a figura do devedor contumaz como um grande problema em termos de juros. Se fala assim, o Brasil, nós temos, às vezes, me parece, gurias, eu sou gaúcho, eu chamo todo mundo de guri e gurias. Me parece, gurias, que a gente tem uma dificuldade de
de compreender o plano, às vezes o plano maior. A gente fala um fato que é verdadeiro, mas esquece por que esse fato é verdadeiro. O Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo. Ótimo. Vocês já tentaram cobrar um devedor no Brasil? Sim, bem complexo. E Rogério, eu queria trazer um ponto. Olha aí, eu tratando de direito tributário, pasmem. Fui promotora de justiça no interior do estado do Amazonas, né? E uma das coisas que me causam bastante inquietude é justamente uma conduta reiterada de renúncia de arrecadação tributária municipal. E nós verificamos isso muito no interior, ante uma verdadeira omissão sistemática dos executivos municipais em estruturar os seus setores de arrecadação, né? Umas secretarias de finanças que só se preocupam, em regra, em aplicar os recursos que recebem de repasse estadual e federal, né? Isso impacta substancialmente nessa dívida que nós temos na União, né? Nesse sentido, porque nós vemos uma distribuição enorme no estado do Amazonas de emendas parlamentares, que são desses recursos federais. Enquanto, por outro lado, nós vemos municípios reiterando nessa prática da omissão na arrecadação de tributos. E eu verifico aí um viés dessa questão do devedor que se coloca ali, né? Quando o Rogério disse assim, você já tentou cobrar um devedor no Brasil? Porque quando nós, dentro da nossa atuação, agimos para instigar esse executivo, qual que é, em geral, a justificativa deles? É assim, doutora, mas existe uma perda de capital político, porque o eleitor vai ver assim, fulano foi o responsável por me cobrar IPTU, eu nunca paguei IPTU, eu nunca paguei ISS. Agora minha empresa vai ter que pagar ISS, olha que absurdo. Eu já pago tanto isso imposto. Na pele, Carla. Exato, e é muito difícil. Eu fui procurador municipal, né? Antes da minha carreira, eu fui advogado, depois eu fui procurador municipal, depois eu fui oficial de justiça da Justiça Militar Federal e depois magistrado. E certa vez, quando eu era procurador, eu fui procurador muito pouco tempo, né? Foi só 4 meses, depois eu já fui chamado na Justiça Militar e era o que eu queria mesmo na época. Então eu era procurador, fiz um requerimento, um bem foi a leilão, bem de um devedor foi a leilão. Bate no meu gabinete, nem tinha gabinete, né? Bate no meu escritório lá na prefeitura, minha salinha na prefeitura, bate um vereador. E diz assim... Revoltadíssimo. Doutor, e o que foi, vereador? Doutor, o senhor vai levar a leilão a casa do meu cabo eleitoral. Esse senhor me consegue quase 500 votos. Como é que você vai levar a leilão? Eu quero que o senhor desista do processo. Falei, eu não posso desistir. Primeiro que eu não iria. E segundo, porque eu não posso. Mas só faço o seguinte. O senhor formule um requerimento. Dizendo o seguinte, que ele é seu eleitor. Né, e que o senhor quer que eu desista da execução fiscal. Que aí eu passo para o prefeito. Se o prefeito autorizar, aí eu desisto. Doutor, eu não posso fazer isso. E eu, mas por quê? Não, porque isso aí eu vou responder no MP. Eu digo, então, só que aqui eu respondo. Então, eu não vou desistir, vai seguir a execução. Exato. Depois eu me exonerei, não sei o que aconteceu. É um grande desafio tratar de arrecadação tributária nos municípios por conta dessa situação. Então, assim, vejamos que a situação, até a conjuntura política no nosso país, interfere no incentivo dessa figura da dívida em contumácia, porque qual é o cidadão, onde quer que ele more, ele resida, que não sabe que ele, tendo uma propriedade de imóvel e de veículo, ele tem que pagar imposto. IPTU e IPVA. Não existe. E qual o cidadão que não saiba que ele, executando serviços em determinado ente federativo, ele não tem que pagar imposto? Né? Existe essa facilitação aí também. Aí, seguindo, então, na nossa pauta aqui nesse ponto de vista, já entra nessa questão, né? Na prática, como que se dá essa sonegação de impostos aí, proposital, né? Como que isso se reflete em uma estratégia nos negócios, né, dessa pessoa física ou jurídica que empreende e adota essa conduta quanto mais? Geralmente eles começam já ali com empresa de fachada, né? Vou falar da PJ, que é a minha área aqui.
Então, eles já começam ali com aquela empresa de fachada, né? Aquele CNPJ com capital mínimo, e eles vão fazendo dívidas, já vão contraindo dívidas que eles sabem que não vão pagar. Eles fazem as vendas em operações interestaduais, acumulam essas dívidas, e até a Fazenda do Estado identificar e ir atrás, isso dura uns 2, 3 anos, né, Rogério? Então, tem um tempo aí, tem um lapso temporal bom para que eles possam se organizar e dar dívida de novo. E eles vão fazendo assim, Carlinhos, eles vão registrando em nome de laranjas, sócios, endereços falsos, e é realmente tudo elaborado, é como se fosse um crime, né? A estratégia utilizada para enganar, justamente para que eles não sejam descobertos. E é assim que vai funcionando. É justamente assim. O devedor contumaz, pessoa jurídica, que é aquele que ele já geralmente, como disse a Marisa, ele é criado com essa finalidade. Né? Ele já é uma pessoa jurídica que é constituída num lugar que não tem... Vai lá ver a pessoa que tem capital social de R$1 milhão, vai ver onde é a sede, um lava-carro. Então, vai ver quem são os sócios. Um sócio tem 99,9%, o outro tem 1%. O que tem 99,9% da sociedade é diarista, e o que tem 1%, esse já começa assim. O que a gente tem que deixar claro aqui é que existe uma grande diferença entre o devedor contumaz e quem faz planejamento tributário. Porque é direito do contribuinte, dentro das regras legais, dentro dos estándares legais, não pagar o imposto. Sim. Não pagar, obviamente, não pagar todo, né? Pagar o imposto a ser pagar. Eu costumo dar um exemplo em aula que tem um famoso bombom que a gente nem percebeu que ele deixou de ser bombom. Ele não é mais. Ele era de chocolate, com camada de chocolate por fora, crocante por dentro, com creme. Não era creme, era... Eu não vou dizer o nome, mas tem a ver com dormir e tem a ver com dançar. Tá? Vamos lá. Um belo dia... Captamos a vossa mensagem, captamos. Eu fui comprar um para mim, que eu gosto muito desse chocolate. E percebi, olhei, não sei por que olhei. Biscoitos de wafer, sabor chocolate. E aí falei para minha esposa, olha aqui, biscoito de wafer, sabor chocolate. Ué, não é mais chocolate? Não, eu sei o que foi aqui. Por que mudaram a fórmula do bombom? Porque chocolate tem um enquadramento na tabela do Imposto de Produtos Industrializados. Quando eu mudo para biscoito de wafer, ele entra como biscoito, entra como merenda. Mas isso é lícito, tá, gente? E claro, isso pode fazer. Isso é lícito. Isso chama planejamento tributário. Se a lei diz que o biscoito de wafer, sabor chocolate, morango, quer que seja, tem alíquota 2 e chocolate tem alíquota 10, eu posso mudar o meu produto de chocolate desde que eu não use chocolate, eu use manteiga hidrogenada com sabor de chocolate. Pode, é lícito. Vai ter uma vantagem competitiva? Vai. Está dentro da lei? Está exatamente dentro da lei. Alguns anos atrás, lá nos anos 90, era comum também a importação de vinho em tonéis. Porque quando se importava vinho em garrafas, a alíquota do IPI era uma. Quando se importava o vinho a granel, em tonel, era outra. O que acontece? As empresas importavam as garrafas, que tinham uma alíquota inferior, e importavam o vinho em tonel, que tinha uma alíquota inferior, e engarrafavam o vinho no Brasil. O vinho compensava a logística, né? Pode fazer, não tem problema nenhum. O que nós estamos falando aqui não é de quem muda o produto para enquadrar no IPI melhor. Nós estamos falando de quem tinha de recolher o tributo, colocou o valor do tributo na cadeia econômica, repassou esse valor e não repassou para o fisco. Nós estamos falando não da empresa que teve uma diminuição da arrecadação, do faturamento por conta da pandemia e não pagou hora extra para os funcionários durante 6 meses. Nós estamos falando da empresa que todo dia utiliza a hora extra e não paga. E quando esse devedor vai cobrar no seu trabalho, ele não consegue nada. Hoje, nós temos uma grande ferramenta para isso, né? 2 ferramentas que eu acho importantes no atual Código de Processo Civil, falando da minha segunda disciplina, né? Que são o incidente de desconsideração da personalidade, e inclusive as suas modalidades, como a sucessiva, não só a reversa, que eu uso muito hoje na vara de família,
né? É muito comum o sujeito ter um jet ski no nome da empresa. Por que uma empresa de contabilidade vai ter um jet ski? Claro que ele transferiu o patrimônio privado para a sociedade. Como também é comum o contrário. Também é o contrário. O credor está tentando cobrar da sociedade, e aí vai lá, pede o Detran. O que tem em nome da sociedade? Um Camaro. Para que um escritório de despacho aduaneiro vai usar um Camaro? Um Camaro. Aí, onde é que o Camaro está? Está na empresa? Não, está na casa do dono. Então, tem essa ferramenta. E tem outra ferramenta, que é os meios executivos atípicos. Os meios executivos atípicos são, de fato, uma ferramenta importante para o devedor contumaz. Muito mais para o devedor contumaz pessoa física do que para o devedor contumaz pessoa jurídica. Tem que se dizer, não adianta nada eu suspender a emissão de nota fiscal da empresa, que a empresa nem está pagando tributo. Ela vai vender sem nota, para ela até melhor. Sim, faz um favor, né? Faço até um favor para ela. Agora, para a pessoa física, tanto que a Carla, como membro do MP, sabe bem disso. O único devedor que sempre pagou alguma coisa no Brasil foi o devedor de alimentos. Decretar a prisão do sujeito às 3 horas da tarde. Sim. Quando era juiz em cidade pequena, né, tu decreta a prisão às 3 horas, expede o mandado às 3 horas. O PM sabe onde o cara trabalha, vai no trabalho dele, às 13h30 o cara tá no fórum preso. Às 4 horas, apareceu os 42 mil reais que nos últimos 4 anos não apareciam. Sim. Por quê? Porque quando tu tem uma opção que é muito pior que não pagar, tu paga. Então, as medidas executivas atípicas, claro, a minha mãe dizia uma coisa, uma expressão que a minha falecida mãe usava, que eu uso muito, né? Não é feijão. Não é para usar em todos os casos, não é para comer todo dia. Não é todo o processo que vai usar os meios executivos atípicos. Tem que adotar os critérios. Falando dessa situação, um mecanismo que eu achei o mais sensacional do Código de Processo Civil, mais de todos para mim, foi a possibilidade de inscrição do nome do devedor de alimentos no serviço de proteção ao crédito. Para mim, foi uma virada incrível, assim, né? Jurídica incrível. Genial. Por quê? Porque aí você cobra ali os 3 meses, ele paga os 3 meses e continua devendo o montante normalmente, né? E não vai nem se bater para poder bater cabeça para saber quando vai pagar aquilo. Agora, quem está com o nome sujo, que tem o que perder, aí não. Aí também já é outro meio coercitivo, uma ferramenta bem à mão que nós tivemos nesse sentido, porque é isso mesmo. Você só paga se tiver uma opção pior do que pagar. É isso mesmo. Especialmente o cadastro nos órgãos de proteção nas execuções pelo rito da expropriação, que eram as execuções que não terminavam nunca. Não. Porque o sujeito oculta bens ou não tem bens. Aí tu coloca o nome dele no Serasa, ele perdeu o cheque especial, depois de um tempo ele perde o cartão de crédito, quando renova o cartão ele perde. Né? E isso, claro, nós temos devedores que não tem o que fazer. Nós somos um país pobre, nós temos... é uma coisa que é bom, né? Eu fiz uma grande mudança de vida, gurias, porque eu passei 7 anos atuando exclusivamente em vara civil e vara da Fazenda Pública. Praticamente 8 anos. E ano passado eu disse, eu acho que eu tô ficando muito coração peludo, tô ficando com muito coração duro. Porque eu só tô julgando pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Mesmo que o autor seja. Tinha um ou outro processo. Eu vou para vara de família, eu vou voltar a lidar com gente. E aí tu começa a ter uma outra perspectiva de valores. Sim. Começa a ter uma outra perspectiva. Quando tu tá numa audiência negociando ali um contrato de 2, 3 milhões de reais, tu não acha... Tu fica até revoltado, porque o cara não quer aceitar receber 1.900.000. Em vez de 2.900.000, aí tu vai... Bom, você vai demorar 1 ano para ter a sentença, considerando a instrução. Vai na vara de família, nós trabalhamos com devedores que têm dificuldade de pagar R$50. Meu Deus. E não é que ele é um devedor que não quer, ele realmente, se ele não pagar aqueles R$50 a mais, vai faltar para ele. Então, tem essa perspectiva. Por isso que nós temos muitos devedores eventuais, muitos. Tá? E temos aí um outro aspecto, que é os devedores contumazes. Esses aí, sim, tem que ser sempre combatidos. Né? E vou dizer uma coisa, tem que ser combatido, não importa se é uma grande empresa
que fatura 500 milhões de reais, ou se é uma pessoa que ganha o salário mínimo. O devedor contumaz não tem desculpa, porque a baixa renda dele não justifica, porque ele desonestamente, né? Ele está sendo desonesto, porque ele sabe que tinha a condição de pagar, ele não paga porque não quer. É um mecanismo rastreável, né? Essa desonestidade pode ser rastreada dentro da conduta que ele pratica, né? Outra coisa que trata aqui, existe uma malha fina? Vocês acreditam que há uma fiscalização adequada dos órgãos regulatórios, de modo que haja um desestímulo a essa prática ou não? Vocês acreditam que há muito ainda que evoluir nesse sentido, até para permitir no nosso país uma concorrência mais justa, mais leal? Eu acho que como não tem previsão, né, do devedor contumaz na legislação, nossa legislação não traz diretrizes, né, não traz essas balizas, então é mais difícil realmente de conseguir essa fiscalização, né, Rogério? Além desse aspecto que a Marilis falou, que é verdadeiro, nós não temos uma figura definindo o devedor contumaz. Além dessa lógica, nós temos um outro fator, vou falar de direito tributário. Nós temos 3 formas de lançamento, né? De ofício, por declaração, por homologação. O lançamento por homologação, o contribuinte pratica todas as condutas, né? Ele identifica o fato gerador, ele identifica o sujeito passivo, ele identifica a matéria tributária e, em tese, recolhe independente participação do Estado. Claro que é aquela modalidade de lançamento que o Estado mais tem adotado para si. O que isso gera? Isso gera que a Fazenda Pública tem 5 anos para fazer essa homologação. Então, eu tenho ali um hiato, o sujeito já calcula isso. Né, Marília, o sujeito, quando vai ser um devedor contumaz, ele já sabe o tempo que a Receita demora para fazer uma fiscalização. Ele já sabe quantos auditores fiscais tem no município, tem no Estado, tem na União. Ele sabe tudo isso. Então, ele já conta com essa falha estrutural para criar a dívida. Então, essa é outra dificuldade, uma dificuldade instrumental. Até porque temos também que pensar o seguinte, né? Nós não podemos transformar tudo em lançamento de ofício, porque aí nós teríamos que ter 50 vezes mais auditores fiscais que nós temos, e aí nós vamos ter um Estado que se autoalimenta. Né? O Estado cobra por quê? Para pagar o Estado que cobra. Então, é uma situação difícil de resolver, porque a nossa macroestrutura facilita isso. Né? Nós temos uma legislação que facilita o devedor, facilita. Né? Uma jurisprudência que não pensa quase nunca nas consequências econômicas das suas decisões, não pensa nunca. Veja, nós temos uma norma no Código de Processo Civil que eu sempre achei extremamente discutível já no Código Antigo, foi repetida nesse, que é a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. Vejam, hoje, basicamente, quem tem 40 salários mínimos, e 40 salários mínimos é um valor relevante. É uma aberração, né? É um valor relevante, 40 salários mínimos. São 44 mil reais. Sim, é altíssimo. Pouquíssimas pessoas no Brasil hoje têm isso na caderneta de poupança. Pouquíssimas pessoas têm. Até porque o Brasil não é um país que tem uma tradição de poupança interna. Uma cultura, né? Uma cultura de poupança interna. Então, é uma cultura de consumo. A economia melhora, esse dinheiro não vai para a poupança, esse dinheiro vai para o consumo. E aí a economia melhora mais um pouco, até que chega um ponto que a economia colapsa. A nossa história é essa. Exato. Ciclos de crescimento econômico, a população consome, aí o ciclo acaba, a economia entra em depressão. Esse é o problema. E aí nós temos essa situação dessa empenhorabilidade. E veja, eu não estou falando de empenhorabilidade de bem de família, não estou falando de tirar a casa das pessoas para dar para o banco. Eu estou falando que 40 salários mínimos é 44 mil. Hoje, na minha atuação, eu sou juiz de direito substituto, então eu não sou titular de uma vara. Eu atuo no auxílio de outros colegas em outras varas. Hoje eu atuo em 2 varas de família e um juizado civil e da Fazenda Pública. Até hoje, eu não vi uma pessoa física pagando uma obrigação no juizado. Por quê? Se eu penhoro o valor, ela vem e diz, e aí vem a jurisprudência e diz, olha, a lei diz poupança, mas poupança deve ser entendida como qualquer investimento. Tá, tudo bem. Depois vem a jurisprudência e diz, não, mas se o dinheiro está na conta corrente e está parado, ele é poupança. Digo, mas peraí.
Vai virar um ciclo sem fim, né? É um ciclo Ô, sem Carlinha. fim do Rei Leão. Rogério, quando julgou... Oi, desculpe, Amarilis, claro. Oi, Amarilis. Não, que eu ia entrar num... Pode terminar, pode finalizar, que daí eu vou entrar num ponto, antes que eu esqueça. Quando julgou a questão de estabelecer um valor fixo para o princípio da insignificância, ele usou um argumento muito interessante, de que se no momento que eu estabeleço, por exemplo, como um salário mínimo fixo para fixar a insignificância, eu retiro da proteção do direito penal uma grande parcela da população. A gente esquece isso. Que quando eu digo que uma bicicleta de R$500 é insignificante, eu estou retirando do sujeito que usa essa bicicleta para fazer a entrega a proteção do direito penal, a proteção do Estado dele. Exatamente. Vejam, e eu não sou de longe um punitivista. Eu não sou de longe um punitivista. Mas eu acho que é a mesma lógica. Quando eu digo que até 40 salários mínimos esse valor é impenhorável, eu estou tirando da proteção do direito processual civil todas as dívidas até esse valor. Então, a senhora que tem um pequeno comércio lá na vila, tem uma lojinha, e eu quando comecei a advogar, lá em 2000, meu primeiro cliente era uma dona de uma lojinha. Ela tinha uma lojinha na garagem dela, vendia umas bobagenzinhas com um caderninho. E aí eu entrei com a ação monitor, foi uma das primeiras ações que eu fiz como advogado. Essa senhora nunca recebeu. Nunca recebeu. Nada, nunca. Por quê? Porque eu tirei dela a proteção do Estado. Esse é o problema. Às vezes a gente esquece, e a jurisprudência, o legislador esquece, que no momento em que o Estado diz que se eu tenho um problema com a Amarilis, nós não podemos resolver no tapa, e se nós tentarmos resolver no tapa é crime de exercício arbitrário das próprias razões, o Estado assumiu para si um monopólio de resolver os conflitos e assumiu o dever de resolver esses conflitos. Sim. Então não adianta nada o Estado dizer que só ele pode resolver o meu conflito com a Amarilis, se no final o meu conflito com ela não é resolvido. Ela não recebe o que eu devo para ela. Ela não pode me esbofetear até que eu pague. Mas ela vai entrar na justiça e também não recebe. Então, o que eu crio hoje? Uma descrença generalizada no Poder Judiciário. Sim. E nas instituições gerais. E uma disfuncionalidade também, né, desse próprio sistema. Uma disfuncionalidade desse próprio sistema, porque é necessário que se olhe para as partes contendentes em um pé, né, de igualdade, a ponto que você intervenha quando houver necessidade de aplicar uma equidade na diferenciação dessas partes. Se não for dessa forma, não tem por que aplicar friamente determinados entendimentos que vão, na verdade, retirar essa segurança jurídica, conforme você trouxe, né? É muito aquele raciocínio que vem da justiça restaurativa, que Howard Zé fala no livro dele, né, no Trocando as Lentes, que, por vezes, o sistema ele não enxerga claramente o problema que está se apresentando naquele caso jurídico, que é o dano que a vítima sofreu. Né? O processo ele não se pergunta de que modo essa vítima vai ser reparada, que tipo de prejuízo ela precisa que, dentro desse processo, ter restituído para ela. Né? E, ao mesmo tempo, olhar para a figura do que está sendo, do devedor, né? De que modo esse devedor vai ser responsabilizado a ponto de ter uma lição nesse sentido ali, para que esse ciclo restaure aquelas relações, né, que estão se apresentando naquele momento. Então, é muito de verificar que finalidade nós temos dado à atuação dos operadores de direito no geral. Né? Mas, Amarilis, diga lá, qual que foi o ponto que você... Eu acho que é legal a gente ressaltar aqui quais são, bem assim no tema, quais são os segmentos que mais temos essa incidência dos devedores contumazes no Brasil, que é dos combustíveis, que a dívida gira em torno de 60 bi, do tabaco, segmento das indústrias de cigarro, que gira em torno de, eu acho, salvo engano, 32 bi, e do setor de bebidas, que gira em torno, salvo engano, também de 16 bilhões. Então, são os segmentos que mais são afetados pela figura do devedor contumaz. Queria só fazer quais são os entendimentos assim que tem dos órgãos regulatórios a ponto de compensar
essa afetação existe? Vamos voltar para aquela questão lá da malha fina. Onde que deveria evoluir esse sistema, a ponto de se identificar melhor, né? E aí, já tratando aqui do PLS 284/2017, que é a cereja do nosso episódio, né? De que modo que ele vem para trazer uma melhor sistematização no tratamento da dívida quanto mais? Fala aí, Rogério, você vai saber explicar melhor, que você sabe explicar melhor que eu esse ponto. Vamos lá. Na verdade, assim, eu tenho sempre uma grande dificuldade com projeto de lei, né? Porque a gente nunca sabe o que vai sair, né? Na última hora, acaba mudando tudo. Mas, na verdade, o projeto, o que ele busca é regular o mercado, né? Garantir que essas externalidades, elas não sejam tão presentes, né? Então, acaba sendo um marco legislativo importante na questão da figura do devedor contumaz. Mas eu ainda acho que ele é insuficiente, porque a figura do devedor contumaz, ela existe, ela trabalha nas falhas do próprio sistema. Então, o que nós temos de fazer é reforçar o sistema de justiça e o sistema administrativo como canal de desestímulo para essa conduta. Então, não adianta eu ter uma série de normas principiológicas se eu continuo tendo um processo de execução fiscal dos anos 80. Se eu ainda tenho uma... E vejam, eu sou um grande defensor da administrativização da execução fiscal. Portugal adota esse sistema. Quando a gente para e começa a pensar quais são as prerrogativas que a administração pública tem dentro do poder de autotutela e de autoexecutoridade dos seus atos, nós vemos que hoje não deve tanto assim para o Poder Judiciário. Vamos pegar o regulamento aduaneiro. Eu tenho uma série de processos, justamente essa peculiaridade, ser juiz em Foz do Iguaçu, é uma cidade de tríplice fronteira, gera essa peculiaridade. Eu tenho muitos processos aqui que, antes de que eu consiga levar um bem a leilão, esse bem já teve a pena de perdimento decretada na administração. Vejam, por que não incluir a pena de perdimento como sanção administrativa tributária para o devedor contumaz? Pena de perdimento, vai lá, a empresa tem 10 caminhões, em vez de fazer a penhora dessa execução fiscal, vai lá administrativamente e dá pena de perdimento. Acontece isso, vê, qual é a diferença que tem de um devedor contumaz? E aqui estamos falando da figura lá do artigo 2º 2 da Lei 8.137, né? A figura que o STF definiu. Qual a diferença dele para o sujeito que passa? Vejam, olha que irracional nós temos no nosso sistema. Uma grande empresa, ela pratica essa conduta de ser devedor contumaz de ICMS. Ótimo, ela tem 50 caminhões. Nenhum desses caminhões vai ser perdido para o Estado. Agora o sujeito está passando num golzinho 2000 com 30 pacotes de cigarros paraguaios e ele botou embaixo do banco, né, levantou o banco traseiro e botou naquele espaço ali, a pena é a pena de perdimento. Se esse golzinho estava penhorado lá para pagar os alimentos, numa ação de execução de alimentos, eu garanto para vocês que antes que eu consiga leiloar esse veículo, a Receita já fez a pena de perdimento e já até entregou esse bem, que às vezes a Receita nem quer. A Receita doa o bem, às vezes deixa o bem no depósito apodrecendo, a gente vê lá, às vezes a Receita não tem interesse no bem. Por quê? Isso são coisas que o sistema tem de mudar. Nós temos que ter um sistema que dê uma resposta efetiva. Em determinados momentos, nós não sabemos, às vezes, confundir causa e efeito, né? Sintoma de doença. Quando nós vemos uma pessoa em determinados lugares do Brasil sendo linchada, e é um ato reprovável, é um ato bárbaro, nós achamos que isso é uma doença, mas isso é um sintoma. Por que as pessoas, às vezes até pessoas civilizadas, né, e nós partimos que todos nós somos civilizados, por que as pessoas, em multidão, elas resolvem linchar uma pessoa? Porque elas têm a certeza, ou pelo menos a ilusão, de que o Estado não vai fazer nada. E muitas vezes, aquelas pessoas na posição mais periférica, e eu estou falando geograficamente mesmo,
Elas sentem que o Estado só entra na vida delas para fazer alguma coisa de ruim. Eu me lembro que você, quem lembra, quem pode esquecer que até o atual Código de Processo Civil, nos conflitos urbanos, nos conflitos coletivos de terra, a citação era por edital, jurisprudência pacífica do STJ. As pessoas só sabiam que tinha um processo de reintegração contra elas quando um dia acordavam 5 horas da manhã com 200 policiais militares cercando o lugar que elas moravam e dizendo que elas tinham 5 horas para pegar as coisas delas, ou senão a patrulha ia derrubar tudo. Que processo é esse? Verdade. Contraditório é esse que a pessoa só sabe que vai sair. E não é um processo novo. É um processo que às vezes demorou 4, 5, 6 anos até ter execução. Eu tive um processo quando eu era juiz da Fazenda Pública, da maior ocupação de terras do interior do Paraná, que eu citei 700 pessoas. Depois eu julguei improcedente, mas pelo menos se essas pessoas tivessem de sair da área que elas invadiram, elas saberiam, primeiro, por que elas saíram, saberiam quem foi que determinou essa saída, quem foi o juiz. Né? Fiz uma audiência de conciliação com 700 pessoas, então não tinha 700, né? Tinha 250 no júri e mais umas 500 assistindo por um telão fora do fórum. Pelo menos as pessoas sabiam, ó, se eu vou sair da minha casa, vai ser esse cara aqui, ó, vai ser esse magrão aí, o Rogério. Sei o que está acontecendo, né? E, Exato. pessoal, já caminhando para os finalmente do nosso episódio, né, sobre essa questão da dívida consumais e quanto mais, dentro dessa perspectiva que vocês delinearam muito bem, brilhantemente, que considerações vocês têm a fazer sobre esse projeto de lei? E se vocês julgam que com essa promulgação haverá efetivamente a criação dessa figura do devedor quanto mais formalizada e haverá um panorama para a solução dos impactos que eles trazem na nossa economia. Eu acho que tem grandes chances aí de termos, né, essa figura do devedor contumaz e algumas medidas, né, manutenção ininterrupta do estabelecimento, são algumas coisas que eles trazem, controle especial do recolhimento do tributo, informações econômicas, patrimoniais e financeiras das empresas, instalação compulsória de equipamentos de controle de produção, comunicação e estoque. Então, temos algumas medidas aí para que isso possa realmente ter um resultado interessante. Agora, se realmente vai acontecer, estou dentro da reforma tributária e tantas outras mudanças que a gente precisa aí no nosso país. Não dá para falar, né, Rogério? Eu também concordo com a Marilis, eu acho que... E às vezes eu acho que o grande problema do projeto é repassar o ônus do devedor contumaz para o pagador regular. Quando eu determino toda essa série de medidas, o Estado não vai fazer, o Estado vai delegar para o contribuinte. Então, é aquela velha história. No final, quem vai pagar somos nós. A questão é, hoje, se nós temos ali 60 bilhões de devedores contumazes nos 3 mercados que tu falou, que, aliás, são os 3 mercados que mais arrecadam. São os 3 mercados que mais arrecadam. E se mais arrecadam, são os 3 mercados que mais produzem. Tá? Combustível, bebida e cigarro. Tá? Vamos lá. Tu passa para esses setores, que eles tenham, por exemplo, de instalar câmeras em todos os setores. Show, tu fez isso. Ele vai instalar a câmera custou R$1 milhão, ele vai dizer, nossa, eu tenho responsabilidade social, eu não vou repassar no preço. Não, ele vai dividir aquele R$1 milhão por 1 milhão de consumidores, vão pagar R$1 a mais no seu produto. Show. Veja, eu não tenho problema, por exemplo, no cigarro e bebida tem uma alíquota de IPI alta. Tá? Porque antes que quem bebe fume pague, do que o SUS pagar tratando dessas doenças. Show. Agora, o problema é quando tu, para prevenir que o sujeito sonegue, tu passa para quem não sonega o ônus econômico. Exato. Então, ainda tem algumas discussões aí, né? Mas vamos esperar para ver qual vai ser o final dessa história. Eu ainda acho que o mais relevante é mudar aspectos pontuais do sistema, né? Que o Estado tenha mais estrutura para receber esse crédito. Aí, sim. Um pouco mais de controle na abertura de empresas, né? Ter um serviço de inteligência fiscal. Tem, mas pode melhorar. Quem dera. Atribuir de modo efetivo aquela prioridade na estruturação da arrecadação, né?
que é uma prioridade constitucional delineada, né, na nossa Carta Magna, que os entes federativos devem dar total prioridade em estruturar, em trazer recursos para que o coração da arrecadação daquele ente funcione adequadamente de acordo com o que é delineado na legislação aplicável. Então, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. O episódio foi fantástico. Espero que você, ouvinte do Abaju TV, nosso AbajuCast, esteja ligadinho com a gente, tenha gostado aí da nossa produção. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, Não esqueça de dar um like, seguir o nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Obrigada.